E o IPCC, por exemplo, reúne todas essas informações. Então, vocês vão ver que tem alguns que, por exemplo, aqui esse é um mais otimista, porque está em azul. Azul é menos mudança. Tem outros que são mais pessimistas. O IPCC, normalmente, ele é mais conservador. Então, ele tenta manter, ele não usa os modelos mais drásticos. Talvez esse aqui e esse aqui, um para positivo, outro para negativo. Ele acha um mediano entre eles, que muitos cientistas dizem que é conservador, que os efeitos do que a gente está causando podem ser piores do que a gente acha. Aqui é só um exemplo de como tem utilizado também inteligência artificial, porque esses modelos são globais, para chegar cada vez mais no nível de cidade, conseguir medir no Rio de Janeiro o que significa um aumento de temperatura, o que significa, qual é a praia, quais são as praias do Rio que vão ter um aumento do nível do mar, onde é que vai chover mais, quais são as encostas que vão, por exemplo, cair antes, que são mais frágeis. Esse tipo de análise é onde um foco da ciência está indo para chegar em mais detalhe. Aqui, isso é parte de uma pesquisa da C40 que a gente fez, que é um pouco traduzir o que significa esses aumentos em números. Eu estou falando aqui, às vezes parece muito abstrato, né? Então, em termos de cidades, que é o nosso foco, e segurança alimentar, ou seja, a garantia de manter o mínimo dos alimentos possível para manter a vida, 2,5 bilhões de pessoas onde pelo menos um alimento da cesta básica vai diminuir em 10%. Isso a gente tem que ver que são 10% que abaixam, enquanto a população do planeta continua crescendo. Isso inclui trigo, soja, arroz, que são realmente bases, né, de diferentes civilizações e hoje em dia da alimentação da maior parte do mundo. 9 de 10 dos alimentos plantados mais consumidos no mundo vão ter uma diminuição de 8 a 23% no que gera. Então, também são dois números que apontam para uma crise, né? A população aumentando e os alimentos diminuindo. 50%, aqui, esse é o número, 50% da produção agrícola precisa aumentar em 50%, ou seja, 50% do que a gente planta hoje precisa aumentar para conseguir alimentar a população que se estima para o planeta em 2050. 85% Enfim, aqui o número é o seguinte, são mais ou menos uma análise que quem mais vai ser afetado aqui são as pessoas mais pobres. Então, a população pobre vai chegar a usar 85% da renda dela para comprar alimento. Isso é uma situação de aumento da pobreza e da vulnerabilidade que também é difícil pensar. Hoje em dia, no Brasil, até para os mais pobres, um número que já é alarmante é chegar a 1/3. Imagina chegar a 85%. Tem outros números, aqui com cidades e aumento do nível do mar. 800 milhões de pessoas moram em cidades onde o nível do mar pode aumentar e elas vão ter que se realocar até 2050. São 570 cidades. Vai aumentar a população, se a gente pensar, todas as grandes cidades do mundo estão, claro, tem as suas exceções, mas estão próximas da costa. Isso não, claro, os portos eram onde se podia ter mais comércio e interações com vizinhos e depois com o globo, mas isso significa que elas estão especialmente vulneráveis e ainda estima-se que 1 bilhão e 400 milhões de pessoas vão morar em áreas costeiras nas próximas 3 décadas. Então, de novo, é um problema que aumenta e aumenta também o risco pelos movimentos humanos. No Brasil a gente viu isso, né? A população no Brasil ela é toda na costa quase. A gente tem muito pouca população no meio do país e isso vale para a China, para a Índia, em números muito maiores que para o Brasil. 13% da população hoje vive a menos de 10 metros acima do nível do mar. Então são só números para mostrar a vulnerabilidade e o número. 13% hoje do mundo são... a gente está em 7 bilhões, é quase 1 bilhão de pessoas. E aqui, só para terminar, os extremos de calor que a gente já tem sentido. O último janeiro aqui no Rio foi a temperatura mais quente desde que se mediu.
a média da temperatura no Rio foi 36,9 graus centígrados. E a média é o dia inteiro durante um mês. Não é, a gente não está falando de meio-dia, 1 hora da tarde. É a temperatura agregada. Isso é de um calor. E a gente ainda faltam estudos. A gente fala assim, a gente lida muito bem com calor. E realmente parece que o carioca sabe lidar. Tem gente da prefeitura, por exemplo, que fala que sabe se está tendo uma onda de calor pelo número de pessoas sem camisa em algum lugar. De fato, é uma medida de adaptação, mas tem que se fazer um estudo para ver, por exemplo, quantos aumentos de atendimentos hospitalares tiveram quando teve um pico de calor. Quantas crianças deixaram de ir para a escola, quantos idosos também tiveram algum problema, que são as populações mais vulneráveis a calor, que são crianças e idosos. Nos Estados Unidos dos impactos climáticos já é o que mais causa mortes e afeta a produtividade também, chegando a talvez até 2 trilhões de dólares em perdas de produtividade. Todo mundo que já trabalhou numa temperatura acima de 28, 29 graus sabe que não dá muito para raciocinar. Agora imagina isso ser a regra para o mundo. E aqui muito rapidamente também, só para ter uma noção, até para ver de novo como essa área do globo, né, que eu diria mais central, vai ser a mais afetada. Aqui é a exposição são centros urbanos expostos ao calor extremo, e o que a gente pode ver é onde é que estão os maiores centros, é claro. Aqui a comparação, aqui é na década entre 80 e 2005, aqui é em 2050, as estimativas, se a gente não fizer nada, se continuar como ela falou, que é o BAU, que é o cenário sem a gente mudar. É uma área onde se concentra a maior parte da população hoje pobre do planeta. É África, onde, por exemplo, na Nigéria, hoje, eu pelo menos só conheço, se me perguntarem, a capital, que é Lagos, mas já se sabe que 3 a 4 cidades vão ter mais de 15 milhões de pessoas na Nigéria nos próximos 20 anos. Então essas cidades estão aqui. Oriente Médio, onde já existe uma falta de água aguda. Índia, que é o país hoje que a população mais cresce. Nos próximos 6 anos estima-se que a população passe a população da China. E no Sudeste Asiático, que também é um foco, a gente sabe, de pobreza. Vietnã, Myanmar, Tailândia. Então, as pessoas mais vulneráveis são as que mais vão sofrer com a mudança climática, que é mais uma perversidade social de um fenômeno climático, que são você vê aqui, por exemplo, Europa, Estados Unidos e Rússia. Rússia, por exemplo, até de certo modo, calcula-se que vai se beneficiar, vai ter mais terreno para poder plantar, por exemplo. Então, realmente, os efeitos da mudança do clima não são iguais. Né? É claro que isso a gente está falando só da Rússia, mas isso inclui todas as migrações, os problemas políticos que a gente não consegue nem ainda imaginar que isso possa causar. Bom, vou terminando. Eu sei que eu coloquei um pouco um cenário apocalíptico, né? Mas quando eu vejo isso, eu fico um pouco otimista, porque, voltando a esse quadro aqui, quando a gente entende que o problema climático é basicamente criado pela gente, a solução também passa pela gente. Quando alguém fala, mas isso é da natureza, eu falo, não, que bom que não é da natureza, que bom que é o ser humano que criou. Porque se fosse da natureza, o que a gente teria para fazer é muito menor do que sendo criado pela gente. Então, é um problema que ele é antropogênico, que é o termo mais formal para dizer que é causado pelo ser humano, e a solução também. A gente pode falar da solução. As soluções tecnológicas, elas já estão quase todas mapeadas. Claro que ainda precisam, alguns temas precisam de mais envolvimento, mas várias delas estão mapeadas. O que a gente precisa realmente é de mudanças sociais, do entendimento. Os jovens hoje na Europa, mas não só na Europa, no mundo todo, já estão mostrando essa compreensão. Eu acho que tem algo mudando. Na União Europeia tiveram as eleições agora. Em vários países já foi colocada a mudança climática como o tema mais importante para a votação em vários países. Então, aos poucos, a população vai vendo que esses efeitos já estão chegando. E outra coisa interessante é que tudo que eu estou falando é de 2050, não quer dizer que vai parar em 2050. Os cálculos são até 2050. E em 2050 as crianças que estão nascendo hoje vão estar chegando na idade de ter filhos. Então, a gente já vai ver tudo isso que a gente falava e empurrava para o futuro. As 2 gerações, quem falou isso, eu esqueci quem foi, mas alguém importante, falou que essa é a primeira geração a entender de fato o impacto das mudanças climáticas
e a última a poder fazer alguma coisa para de fato mudar essa curva. Então é para estar otimista, que bom, a gente sabe, o desafio é grande, mas ainda dá tempo, com as empresas, com as cidades, com cada um de vocês, conversando com o rabino, pensando como é que a religião, a sociedade, a economia, os governos podem agir para que essa curva volte a descer, ou pelo menos pare aqui. O objetivo primeiro é que ela pare, para depois começar a descer. Bom, obrigado, Rav. Agora